Olá, me chamo Miguel Enzo e esse vídeo aqui nós falaremos sobre sistemas operacionais, na qual temos a participação de Michel Walter Piper e João Pedro. Os temas na qual iremos falar nesse vídeo são as definições dos sistemas operacionais, as funções dos sistemas operacionais, as classificações dos sistemas operacionais, Linux, Windows e Android. Olá, sou Michel Walter Piper e vou falar sobre a definição de sistemas operacionais. Sistema operacional é um programa ou um conjunto de programas responsável por gerenciar os recursos dos sistemas, como o processador e a memória, além de ele permitir a interação entre o usuário e o hardware. O sistema operacional é o primeiro programa a ser executado por um processo chamado de bootstrapping e não para de funcionar até que o computador seja desligado. Olá novamente, eu sou Miguel Enzo e irei falar sobre as funções dos sistemas operacionais, na qual dentro desse tema temos 4 tópicos: o gerenciamento de processos, no qual o sistema operacional gerencia a execução de múltiplos processos ao mesmo tempo, o gerenciamento de memória, na qual o sistema gerencia a memória do computador, garantindo que cada processo tenha acesso à memória que necessita, o sistema de arquivo, que fornece uma estrutura para armazenar e acessar arquivos no computador, a entrada e saída de dados, que gerencia a comunicação do computador com outros dispositivos, tipo a entrada e saída do teclado, mouse, monitor ou impressora. Olá, eu sou o João Pedro e vou falar um pouco da classificação dos sistemas operacionais, começando pela arquitetura. Núcleo monolítico monobloco. Esse núcleo fica focado em realizar apenas um único processo. Micronúcleo ou modelo cliente-servidor. O núcleo consiste de funções mínimas e outras funções, como sistema de arquivo e gerenciamento de memória. Sistema em camadas. Funções do núcleo vão se executar em camadas diferentes. Monitor de máquinas virtuais. Fornece uma abstração do hardware para vários sistemas operacionais. Monolítico. Possui um conjunto de instruções de alto nível que possibilitam o gerenciamento de processos. Microkernel. Algumas das funções do sistema operacional foram separadas em programas chamados servidores. Híbrido. Nesse caso, os servidores externos são executados em um modo chamado protegido. Agora eu vou falar um pouco da relação ao gerenciamento de processos. Monotarefa, consegue executar apenas um processo de cada vez. Multitarefa, além do próprio sistema operacional, vários processos de utilizador. Multiprocessamento, o sistema operacional distribui as tarefas entre 2 ou mais processadores. Multiprogramação, o sistema operacional divide o tempo de processamento entre vários processos, mantendo o processador sempre ocupado. Sistemas de tempo compartilhado permitem que diversos programas sejam executados a partir da divisão de tempo de utilização do processador em pequenos intervalos, denominadas fatias de tempo. Sistemas de tempo real. A diferença do sistema de tempo real para o sistema de tempo compartilhado é a definição do tempo de execução de cada programa. Define o tempo de execução do programa é o próprio programa. Agora um pouco da quantidade de usuários que podem utilizar o sistema simultaneamente. Monousuário, apenas um usuário por vez. Multiusuário, vários usuários utilizam o computador ao mesmo tempo. Olá novamente, sou Michel Walter Piper e agora eu vou falar sobre o sistema operacional Linux. Linux foi desenvolvido pelo finlandês Linus Torvalds, programador e entusiasta de tudo que envolve tecnologia, enquanto estudava no Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Helsinki. Seu desenvolvimento foi inspirado no Minix e teve a ajuda de inúmeros voluntários. Em 1991, ele disponibilizou a versão do kernel 0.02, que é o núcleo dos sistemas operacionais, e continuou trabalhando até que em 1994 disponibilizou a versão 1.0. Entre as principais características desse sistema são a multitarefa, multiusuário, conexão com outros tipos de sistemas operacionais, segurança contra a proteção de processos executados na memória RAM, não há licença para o seu uso, entre outras características. Já as suas vantagens são: não há necessidade de comprar uma licença, pode ser executado com recursos mínimos de sistema
ele é menos exposto a malwares. A sua personalização também é uma de suas vantagens. E ele também é um ambiente de desenvolvimento completo. Já dentre as suas desvantagens, sua variedade, já que ela é muito grande e pode acabar atrapalhando principalmente os iniciantes quando vão mexer com esse sistema operacional. Outra desvantagem é a sua participação de mercado no espaço de desktop. E também ele não é um sistema operacional com foco em jogos, que acaba deixando o Windows ser uma opção melhor, né, para isso. Agora irei falar sobre o Windows. O Windows é um sistema operacional que foi lançado em setembro de 81, sendo sua primeira versão o gerenciador de interface. E somente em agosto de 93 foi lançado o Windows NT, que para alguns o Windows NT foi o primeiro Windows lançado de todos. E as suas principais características é a função de multitarefas e multiusuários, na qual foi criada pelo criador Bill Gates, que inicialmente trabalhava na Apple, e o Windows era chamado de Lisa. Só que mais tarde o Windows foi criado e se tornou o melhor sistema operacional e mais usado no mundo até hoje. Olá novamente, eu sou João Pedro e vou falar um pouco sobre o Android. O Android é um sistema operacional móvel desenvolvido pela Open Handset Alliance, liderada pelo Google. Ele é projetado principalmente para dispositivos móveis, como smartphones e tablets. O Android foi inicialmente desenvolvido pela Android INC, que foi adquirida pelo Google em 2005. O sistema operacional é baseado no kernel do Linux e é de código aberto, o que significa que seu código-fonte está disponível para desenvolvedores e fabricantes de dispositivos. Isso permitiu uma ampla adoção e customização por parte de diferentes fabricantes. 3 vantagens: mais aplicativos, integração total com todas as redes sociais e internet compartilhada. 3 desvantagens: falta de padronização, falta de otimização e fragmentação do sistema.